Amados, muito cuidado com estas coisas. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que é que você se alimenta. Espiritualmente, muito cuidado, meus amados. Que nós possamos ficar nessa doutrina. Deus no centro. A glória para o Senhor. Os nossos hinos são para a glória de Deus. Os nossos hinos são cantados para glorificar a Deus. A nossa vida é uma adoração ao Senhor. O centro da nossa vida não é os meus desejos egoístas, não é a minha vontade própria, é a glória do Senhor. A minha vitória é Cristo. A minha adoração é para Ele. Cuidado, amados, voltemos atrás. Cuidado, meus amados, não é o ritmo da música, é a letra. Não é a eloquência do pregador, é a palavra pregada. Meus amados, cuidado, vigiemos. Os dias são maus e só tende a piorar. Você disse, Daniel critica demasiado. Talvez você pense isso. Leia, estamos a estudar as cartas do Apocalipse. Em todas elas, ou em quase todas elas, tem uma advertência para estas coisas. É sobre isso que estamos a falar aqui, irmãos. É sobre isso que temos vindo a estudar. Nos ajuda o Senhor a vigiar, irmãos. Vigia, por favor. Vigia pela tua alma. Amado, se não fizeres mais nada na tua vida, vigia pela tua. Zela pela tua alma. Aliás, não conseguirás influenciar ninguém se não vigiares a tua alma primeiro. Se não tiveres cuidado dessa doutrina primeiro na tua vida. Se não confirmares a palavra, se não for confirmada no teu coração, a cada dia, no teu. Não dá para influenciar os outros. Às vezes a gente quer fazer tanto por um colega de trabalho, mas não deixamos que fazer nem na nossa. Ou no vizinho, ou seja lá em quem for, precisamos fazer em nós. Se nos ajude o Senhor. Amém? Então, quem tem poder sobre a igreja é o Senhor. Amém? Tem o poder sobre os pastores e as igrejas. No ponto 3, nós encontramos, como já é habitual, Jesus diz, eu conheço as tuas obras. E como já disse, a igreja a Ele pertence, Ele conhece as obras, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Amém? É uma desculpa muito boa que a gente diz, muito amados, eu ouço muito isso, o Senhor conhece todas as coisas. Às vezes eu ouço isso e às vezes eu fico assim a pensar, pois esse é que é o problema, é que Ele conhece mesmo. Cuidado quando diz que o Senhor conhece todas as coisas. Tá? É que Ele conhece mesmo, Ele conhece o interior do nosso coração, Ele nos sonda e Ele sabe, não é? Tudo o que está em nós. Então a gente diz, o Senhor conhece todas as coisas, não é? Eu conheço uma pessoa que diz sempre isso, sempre que está num problema diz, ou se mete numa alhada, ou peca até diz, o Senhor conhece todas as coisas. E eu fico assim a pensar, conhece mesmo, já disse, olha, conhece mesmo, cuidado, porque Ele conhece mesmo, não é? Então Ele conhece-nos, Ele sabe o nosso interior, amados, Ele sabe aquilo que nós somos, Ele sabe a intenção do nosso coração, amém? No ponto 4 diz, reconhece o trabalho produtivo. Mas tens também em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Alguns poucos salvos se distinguiam por não se terem contaminado. Amados irmãos, dentro da igreja de Sardes, tinha um grupo, alguns, que não se contaminaram. Amados, nós temos chegado ao ponto lamentável, e isto é sério, meus amados, que a gente pensa em Daniel, que escolheu não se contaminar, não este Daniel, mas o outro, amém? É o outro, não este, o outro. E Daniel escolheu não se contaminar com os manjares do rei. E nós pensamos, Daniel está lá na Babilónia, está certo? E vai lá e tinha lá os manjares, aquela coisa toda, disse, não, porque eu conheço o Senhor, e o Senhor me diz desta maneira. E ele faz uma diferença. Não é o caso aqui. Ou será o caso de Daniel, porque ele fez uma diferença entre os próprios escravos, entre os próprios cativos. Se você quiser colocar assim. Aqui, dentro da igreja, houve um grupo dentro da igreja que não se contaminou. Significa que o resto se contaminou. Amados, olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 7, 13 e 14, que você conhece tão bem a palavra do Senhor. Eu tenho que pôr aqui que eu tenho que ver as horas na mesma. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Mas, irmãos, dentro da igreja de Cristo, amado, tem uma porta larga, não é de Deus. Tem uma porta larga, fácil. Vem para Jesus que vai ser tudo fácil. Tem uma porta larga, amado, não entres por ela, porque não é para ser numa porta larga, é para ser numa porta estreita, uma porta apertada, um caminho apertado.
Entrai para a porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Salvação, meus amados irmãos, caminhada com Cristo, é uma porta estreita, é um caminho apertado, e não tem muitos que encontram. Viver uma vida santificada, viver uma vida de vestes brancas, como diz a palavra do Senhor escrito a Sardes, é um caminho apertado, é difícil, amados, é difícil ser salvo. Às vezes eu tenho ouvido, mas é uma carga muito mais difícil. Não é não, amados. É difícil, mas você quer que eu diga que o Evangelho é fácil? Não é difícil. É complicado. Fácil é viver como ao mundo, irmãos. A partir do momento que você aceitou Cristo, você vai viver em oposição ao mundo, você vai fazer o contrário do que o mundo faz, você vai viver para a glória do Senhor, você vai viver num caminho apertado. É o que diz a palavra. E não há muitos que encontrem. Não há muitos que encontrem. Vocês dizem, então que benefício eu tenho em servir o Senhor? Todos. Menos pecar. Isso é fácil, não é não. Pecar é o que você mais gosta. O que você mais gosta de fazer é pecar. O que você faz melhor é pecar. Você não acredita? É que está. Pecar é o que você faz melhor. Se alguma coisa que o ser humano é bom, é pecar. A pecar a gente não erra. Trocadilho aqui, amados, amém? A gente não erra a pecar, não é? Não falha. Amados, a palavra do Senhor diz que viver a salvação, o caminho, a caminhada cristã, é um caminho difícil e apertado. E os discípulos chegaram à beira de Jesus e disseram assim, Senhor, eu sei que eu insisto muito nisto, mas às vezes eu insisto muito nos mesmos assuntos, porque são aqueles, amados, que são tão relevantes para nós. E que são o nosso ânimo. Os discípulos viram para Jesus e digam, Jesus, e o que é que nós vamos receber? Deixamos pai e mãe, deixamos tudo. E Jesus diz, vocês vão receber muito mais nesta vida e ainda a vida eterna. E tem pessoa que teve caminho apertado, foram aqueles que ouviram isto. Tem pessoas que entraram por porta estreita, foram os que ouviram estas palavras. E diz Jesus que iam receber mais nesta vida. E receberam açoites, perseguições, prisões, blasfémias. Estou a falar da igreja do primeiro século. Os discípulos de Jesus. E Jesus diz que eles receberam mais. E ainda a vida eterna. A vida eterna a gente aceita pela fé. Até Hebreus 11 fala disso, não é? A gente aceita pela fé que eles receberam a vida eterna. Amém? A gente acredita, crê, se você quiser colocar assim. A gente tem fé que eles receberam. A gente sabe que eles receberam. Claro, está na Bíblia. Agora, onde é que eles receberam mais? O prazer da presença de Deus, o servir a Deus e o ser participantes do reino dos céus. É o maior prazer que a alma humana pode encontrar, mas que vai o desafiar todos os dias contra a sua natureza pecaminosa, contra as suas vontades da carne. É uma porta estreita e um caminho apertado, mas é um caminho glorioso, porque é para vivendo com um propósito eterno, fazendo coisas eternas, glorificando a Deus. Não tem maior prazer do que Paulo e Silas na prisão, e as costas sendo chicoteadas, e eles dando louvores a Deus. E talvez mais afinados do que o que nós fomos esta manhã. Mas isso também é fácil dizer vocês. Amados, e as costas sendo chicoteadas, mãos e pés presos no tronco, e dando louvores a Deus e glorificando a Deus. E a gente concentra aquele episódio no facto das portas e as prisões se abrirem. Amados, a bênção de Deus estava na vida deles muito antes disso. Que eles estavam lá presos e estavam a dar louvores a Deus. Eles não foram dar louvores a Deus quando as correntes foram portas abertas e aquilo tudo, não. Aliás, que eles a seguir foram fazer o mesmo e foram presos outra vez. E a vida deles foi aquilo. Mas o prazer de servir a Deus. Amado, vale a pena ser crente? Claro que vale a pena ser crente. Paulo diz que se esperarmos em Deus só nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Nós entendemos que a vida eterna não está preparada, mas, amados, nesta vida
entrar por um caminho estreito, por uma porta estreita e andar num caminho apertado, conduz à vida eterna, diz a palavra sobre Mateus. Jesus disse, mas nos dá a satisfação máxima de servir o Senhor e de viver nesta terra. Você tem uma razão para estar aqui, e essa razão é gloriosa, e essa razão é servir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas tem porta estreita e caminho apertado, amados. Uma porta larga conduz à perdição, e muitos há os que entram por ela. E isto é dentro da igreja, amados. Jesus aqui não está a falar especificamente dentro da igreja, mas a carta à igreja de Sardes tem lá um grupo que não contaminou. Amado, não faça o que fizer, aconteça o que acontecer à tua volta, não contamines as tuas vestes, santifica-te, purifica-te, limpa, busca o Senhor, rejeita o que é errado. Mas parece uma loucura, está todo mundo a fazer daquela maneira. Não faças tu, não faças tu. Está todo mundo, falei há pouco do sabor do mel, vou manter no mesmo, está todo mundo a cantar o sabor do mel. Cala a boca e louva a Deus, não cantes. Não pertence, não é para a glória do Senhor. O sabor do mel é um exemplo, irmãos, tá? Mais de metade da música que a gente hoje diz que é gospel nem é cristã, está um pouco, quanto mais gospel. Bom, se não é gospel, não é cristã, se não é cristã, não é gospel. Tá? Amados, não faças para que os outros façam. Vigia, vê se é de Deus, vê se está de acordo com a palavra. É uma porta, mas é demasiado apertado. Não pode isto, não pode aquilo. Se o outro virou-se para o pastor e disse, pastor, pode ir ao cinema? Diz o pastor, pode. Pode ver televisão? Pode. Pode ir à discoteca? Pode. Pode mais não sei o que? Pode. E que mais pode? Pode ir para o inferno também. Claro. Então pode. Pode tudo. Pode fazer Halloween? Pode, irmão. E depois vai para o inferno. Mas é assim, mas é demasiado. É, claro que é. O que é que diz a palavra? Tem que andar na porta do teu caminho apertado. Mas não, irmão, mas lá é tão bom daquela. Não é engano, irmão. Mas o mundo é muito mais. Não é engano. E você está a pensar que a porta larga que conduz à perdição é uma vida boa aqui, mas no fim ao inferno. Não é uma vida terrível aqui. Parece, mas não é. Bom é andar no caminho apertado. Bom é você ser apertado por Deus, você ser moldado por Deus, você ser apertado, dói, é difícil, machuca, mas é glorioso, mas é bom, é eterno. É maravilhoso servir o Senhor, ser apertado, viver em tribulação, viver muitas vezes em angústia, mas Deus sendo glorificado não tem melhor. Não tem melhor que ser salvo, amados. Veja o exemplo de Jó. No pior das situações, quando parece que tudo acabou, é onde ele está mais alto, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Onde ele não tem nada e onde Deus é mais exaltado. Amados, olha, vigia-se. Você anda no caminho apertado, você entrou pela porta estreita, você aceitou a Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. Agora é para andar num caminho apertado. Não é um evangelho de miséria, não é um evangelho de infelicidade, mas é um evangelho de aperto, onde produz uma vida para a glória do Senhor. É um evangelho de luta contra a sua carne. Você luta contra si próprio. Você sabe porque é que nós, os evangélicos, especialmente os pentecostais, demos um jeitinho muito bom para expulsar demónio? A gente gosta disso. E vocês dizem, Daniel, não acredita. Acredito, claro que acredito, amados. Está na Bíblia, tem que expulsar os demónios. Claro, tem que repreender em nome de Jesus, claro. Mas sabe porque é que a gente deu jeito nisso? Que enquanto a gente está a repreender o demónio, a nossa carne anda à vontade. É muito mais fácil repreender o demónio do que trabalhar na minha carne. É muito mais fácil. Eu já ouvi aqui atrasado, ouvi uma muito boa, irmão, que é ungir os cabos da televisão. Tá? Você vai e unge o cabo da televisão, que é para não passar coisa má para a sua televisão. É muito mais fácil do que desligar o remote, quando você está a gostar do programa. Quando você está lá em casa a assistir tudo que é coisa errada na televisão, diz, como é que eu sei? Basta